Com certeza! Vou estruturar o início da aula 4, seguido do roteiro detalhado para o slide 15. Boas práticas de mercado. Tudo formatado para cópia. PC Aula 4. Boas práticas e consolidação. Avançado. Olá a todos e bem-vindos à nossa última aula, a aula 4. Boas práticas e consolidação. Avançado. PC. Se nas aulas anteriores construímos e escalamos nossa arquitetura, agora vamos focar na qualidade e sustentabilidade do código. Não basta funcionar, precisa funcionar bem e ser manutenível. Olá pessoal, agora vamos falar sobre boas práticas de mercado, que são essenciais para qualquer desenvolvedor que queira escrever código robusto, sustentável e fácil de manter. Seguir boas práticas não é só uma questão de estilo, mas de profissionalismo e eficiência. O que é? As boas práticas são um conjunto de padrões, convenções e recomendações que orientam como escrever, organizar e estruturar o código de forma correta. Complemento: essas práticas surgem da experiência de grandes empresas e comunidades de desenvolvimento, evitando problemas comuns como código bagunçado, duplicado ou difícil de entender. O que faz? Para que serve? Melhora a legibilidade. Outro desenvolvedor consegue entender seu código facilmente. Facilita a manutenção. Bugs são mais fáceis de encontrar e corrigir. Ajuda no onboarding. Novos desenvolvedores entendem o padrão do projeto rapidamente. Garante escalabilidade e sustentabilidade. Código organizado suporta crescimento e evolução sem quebrar funcionalidades existentes. Exemplo: se você escreve funções curtas, bem nomeadas e com responsabilidade única, qualquer mudança futura será mais simples e rápida de implementar. Curiosidades: siglas famosas de boas práticas. Solid, princípios de design orientado a objetos. Dry, don't repeat yourself, não repita código. Kiss, keep it simple. Stupid, mantenha simples. YAGNI, you aren't gonna need it, não implemente funcionalidades desnecessárias. Grandes empresas como Google, Microsoft e Amazon têm guias internos detalhados de boas práticas. Seguir padrões da comunidade permite integração mais fácil com bibliotecas e frameworks externos. Complemento: por exemplo, seguir Solid ajuda a criar classes coesas e desacopladas, facilitando testes, manutenção e escalabilidade. Por que usar? Vantagens: código robusto, menos propenso a bugs e falhas. Fácil de evoluir. Novas funcionalidades podem ser implementadas sem quebrar o sistema. Profissionalismo: facilita trabalho em equipe e revisão de código. Redução de dívidas técnicas: evita soluções improvisadas que acumulam problemas no futuro. Exemplo: um projeto sem boas práticas pode funcionar hoje, mas daqui a 6 meses será quase impossível manter, corrigir bugs ou escalar. Cuidado: riscos. Ignorar boas práticas gera dívida técnica, ou seja, problemas acumulados que custam tempo e dinheiro para resolver. Código complexo e sem padrão dificulta o onboarding de novos desenvolvedores. Implementações improvisadas podem gerar bugs difíceis de reproduzir. Regras de negócio podem acabar misturadas com infraestrutura ou framework, tornando o sistema frágil. Complemento: é comum ver projetos de startups crescendo rápido, mas que depois se tornam quase impossíveis de manter porque boas práticas foram ignoradas. O que pode e não pode fazer? Pode aplicar princípios de design, SOLID, criar código modular, reutilizável e testável. Usar padrões de nomenclatura consistentes. Documentar funcionalidades importantes e fluxos complexos. Não pode duplicar código sem necessidade, quebra DRY, criar funções gigantescas ou classes multifuncionais, quebra Solid, ignorar testes automatizados e validações. Implementar funcionalidades desnecessárias só por antecipação, quebra YAGNI, boas práticas detalhadas. Seguir Solid, Single Responsibility, uma classe, uma responsabilidade. Open, Closed, aberto para extensão, fechado para modificação. Liskov Substitution, subtipos substituem seus tipos base. Interface Segregation, interfaces pequenas e específicas. Dependency Inversion, depender de abstrações, não de implementações, evitar duplicação de código. DRY, manter simplicidade. KISS,
implementar somente o necessário. YAGNI, testes automatizados, unitários, integração e end-to-end. Documentação clara, README, comentários úteis e diagramas. Controle de versão e commit limpo, mensagens descritivas, branches organizadas. Conclusão: resumindo, seguir boas práticas de mercado é essencial para criar software robusto, sustentável e escalável. Elas tornam seu código legível, fácil de manter e profissional, além de reduzir dívidas técnicas. Próximo passo: aplicar todos os conceitos que vimos nas aulas anteriores em projetos práticos, combinando frameworks, APIs, microservices, circuit breaker, App Gateway e boas práticas para criar sistemas completos e confiáveis. Olá pessoal! Para finalizar nossa aula sobre boas práticas de mercado, vamos falar sobre o que pode e não pode ser feito no desenvolvimento de software. Este slide é um resumo prático das atitudes corretas e dos erros comuns que devemos evitar. O que pode fazer? Modularizar código. Dividir seu código em módulos ou pacotes separados por responsabilidade facilita manutenção, teste e reuso. Por exemplo, ter módulos separados para autenticação, banco de dados e serviços de negócio. Complemento: modularização também permite que equipes diferentes trabalhem simultaneamente sem conflitos. Criar testes automatizados. Testes unitários, de integração e end-to-end garantem que seu código funcione corretamente e evita regressões. Exemplo: Unit Test em Java com JUnit, test public void test soma, assertions, assert equals, 5, calculadora, soma, 2,3, seguir padrões de design. Aplicar padrões como Solid, Factory, Singleton ou Observer ajuda a manter o código organizado, reutilizável e escalável. Complemento: seguir padrões também facilita o entendimento por outros desenvolvedores e a integração com frameworks. Usar frameworks para padronizar e agilizar. Frameworks como Spring Boot, Django ou Angular trazem convenções, utilitários e abstrações que aceleram o desenvolvimento e reduzem erros. Complemento: eles não substituem lógica de negócio, mas fornecem uma base sólida e comprovada. O que não pode fazer? Ignorar padrões. Não seguir convenções de código, padrões de projeto ou boas práticas leva a código bagunçado, difícil de manter e propenso a bugs. Exemplo: misturar lógica de banco de dados com lógica de negócio em uma mesma classe, dificultando testes. Criar código espaguete. Código confuso, cheio de dependências cruzadas e funções gigantescas deve ser evitado. Isso torna manutenção, debug e evolução quase impossíveis. Copiar código sem análise. Copiar trechos da internet sem entender como funcionam pode gerar falhas, problemas de performance ou vulnerabilidades de segurança. Complemento: é sempre importante adaptar, testar e entender o código antes de integrá-lo ao seu projeto. Conclusão: em resumo, faça o que é correto, modularize, teste, siga padrões e utilize frameworks. Evite o que prejudica o projeto, ignorar padrões, criar código espaguete ou copiar sem análise. Seguindo essas orientações, você terá código robusto, sustentável e profissional, pronto para projetos pequenos ou sistemas complexos em microservices. Olá pessoal! Agora vamos falar sobre boas práticas principais que todo desenvolvedor deve seguir para criar código limpo, seguro e eficiente. Este slide resume as práticas mais importantes do mercado. Seguir Solid e Dry Solid. S. Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única. U. Open, Closed Principle, aberto, fechado. L. Liskov Substitution Principle, substituição de Liskov. I. Interface Segregation Principle, segregação de interfaces. D. Dependency Inversion Principle, inversão de dependência. Explicação: esses princípios ajudam a criar código modular, flexível e fácil de manter. Por exemplo, cada classe deve ter uma única responsabilidade e poder ser estendida sem alterar o código existente. Dry, don't repeat yourself, evite duplicação de código. Reutilize funções, métodos ou módulos sempre que possível, garantindo consistência e facilidade de manutenção. Criar testes unitários e de integração.
Testes unitários validam pequenas partes do código individualmente, enquanto testes de integração verificam se os módulos funcionam bem juntos. Testes garantem confiabilidade e reduzem bugs. Exemplo em Java com JUnit, @test public void test soma, assertions, assert equals, 5, calculadora, soma, 2,3, documentar código e APIs. Comentários claros e documentação de APIs ajudam outros desenvolvedores a entender e usar seu código sem depender de explicações verbais. Complemento: ferramentas como Swagger, OpenAPI permitem documentar endpoints REST de forma interativa. Revisar código regularmente, Code Review, revisões de código entre colegas detectam problemas, melhoram qualidade e mantêm padrões consistentes. Também ajudam no aprendizado compartilhado dentro da equipe. Usar CI/CD para automação. Automatizar build, testes e deploy usando CI/CD, integração e entrega contínua, garante rapidez, confiabilidade e feedback imediato sobre o código. Exemplo: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD. Escolher frameworks adequados ao projeto. Use frameworks que façam sentido para o tipo de aplicação que está construindo. Por exemplo, Spring Boot para apps Java, Django para Python, Angular ou React para front-end. Complemento: não adianta usar algo complexo em um projeto simples ou ignorar padrões do framework. Conclusão: seguindo essas práticas, você cria código mais limpo, seguro e fácil de manter, além de sistemas robustos e escaláveis. Essas são as bases para se tornar um desenvolvedor profissional. Olá pessoal, vamos falar sobre frameworks, que são ferramentas essenciais para qualquer desenvolvedor. Entender o que são e como funcionam ajuda muito na hora de escolher o certo para cada projeto. O que é um framework? Frameworks são estruturas prontas que oferecem bibliotecas, padrões e funcionalidades para acelerar o desenvolvimento de software. Eles funcionam como uma base já preparada, onde você só precisa adicionar a lógica específica do seu projeto. Complemento: eles ajudam a padronizar, organizar seu código e reduzir repetições, evitando que você escreva tudo do zero. O que faz? Para que serve? Facilita a criação de funcionalidades comuns sem reinventar a roda. Fornece padrões de arquitetura e melhores práticas integradas. Permite desenvolvimento mais rápido, confiável e consistente. Exemplo: um framework back-end como o Spring Boot já oferece configuração automática, gerenciamento de dependências e integração com banco de dados. Curiosidades: alguns frameworks surgiram para resolver problemas de grandes empresas ou projetos complexos. Eles evoluem junto com a comunidade, oferecendo melhorias constantes e novas funcionalidades. Exemplos de frameworks: Front-end, interfaces web, React, biblioteca popular para criar interfaces reativas e componentes reutilizáveis. Angular, framework completo para aplicações web robustas. Vue, framework leve e fácil de aprender, ideal para projetos escaláveis. Back-end, servidores e APIs, Spring, Java, foco em produtividade, segurança e APIs REST. Django, Python, rápido para desenvolvimento full stack com boas práticas integradas. Express, Node, JS, simples, rápido e ideal para microservices ou apps leves. Mobile, aplicativos móveis, Flutter, cria apps nativos para Android e iOS com um único código. React Native, permite desenvolvimento mobile usando JavaScript, React. Boas práticas ao usar frameworks. Escolher o framework certo para o tipo de projeto. Seguir padrões e convenções do framework. Evitar adaptar o framework de forma que quebre boas práticas. Conclusão: em resumo, frameworks são bases prontas que aceleram o desenvolvimento, garantem padronização e ajudam a criar aplicações robustas. Escolher o framework certo e usá-lo corretamente é fundamental para a eficiência e qualidade do seu projeto. Olá pessoal! Agora vamos falar sobre a história e evolução dos frameworks, para entender como eles se tornaram essenciais no desenvolvimento moderno de software. Surgimento dos frameworks. Surgiram nos anos 1990, inicialmente voltados para aplicações desktop e para o desenvolvimento web inicial.
O objetivo era reduzir a repetição de código, oferecer estruturas padronizadas e facilitar a manutenção em projetos individuais e pequenos times. Exemplo: alguns frameworks de GUI, interfaces gráficas, como MFC, Microsoft Foundation Classes, ajudavam a criar aplicações Windows sem escrever tudo do zero. Evolução ao longo do tempo. Com a crescente complexidade dos projetos e a necessidade de equipes colaborativas, frameworks evoluíram para oferecer padrões de arquitetura, MVC, MVVM, integração com banco de dados, segurança e autenticação, ferramentas de teste e deploy. Complemento: essa evolução também acompanha a transição do desktop para o web, depois para mobile e aplicações cloud. Situação atual. Hoje, frameworks são essenciais para o desenvolvimento de aplicações modernas. Contam com comunidades grandes, suporte contínuo e atualizações frequentes. Permitem que desenvolvedores foquem na lógica de negócio, sem se preocupar com detalhes repetitivos ou de infraestrutura básica. Exemplo: React, Angular e Vue no front-end web. Spring Boot e Django no back-end. Flutter e React Native no mobile. Curiosidades: muitos frameworks surgiram de problemas reais enfrentados por grandes empresas. O sucesso deles depende muito da comunidade ativa, documentação e suporte a boas práticas de desenvolvimento. Conclusão: em resumo, os frameworks começaram como ferramentas simples para desktop e web, evoluíram com a complexidade dos projetos e hoje são pilares do desenvolvimento moderno, ajudando a criar aplicações rápidas, seguras e escaláveis. Olá pessoal! Neste slide vamos explorar as principais vantagens de usar frameworks, mas também os cuidados que precisamos ter para tirar o máximo proveito sem gerar problemas no projeto. Vantagens de usar frameworks. Padronização do desenvolvimento. Frameworks seguem convenções e padrões de código, garantindo que toda a equipe trabalhe de forma consistente. Isso facilita a manutenção, onboarding de novos desenvolvedores e leitura do código. Menos código repetitivo. Muitos problemas comuns já vêm resolvidos no framework, então você não precisa reinventar a roda. Exemplo: CRUD, Create, Hide, Update, Delete, em Spring Boot ou Django pode ser feito com poucas linhas de código. Integração fácil com ferramentas modernas. Frameworks geralmente já têm suporte para bancos de dados, APIs externas, autenticação e testes, acelerando o desenvolvimento. Integram-se facilmente a ferramentas de CI, CD, caches, mensageria e monitoramento. Cuidados ao usar frameworks. Dependência excessiva. Se você construir todo o projeto preso ao framework, migrar ou atualizar pode ser muito difícil. Sempre separe a lógica de negócio da lógica do framework. Má escolha do framework. Um framework pesado demais para projetos simples pode prejudicar performance e produtividade. Escolha considerando tamanho, complexidade e objetivos do projeto. Atualizações e vulnerabilidades. Frameworks evoluem rapidamente. Usar versões antigas pode gerar problemas de segurança e bugs. Sempre acompanhe novas versões e patches e faça testes antes de atualizar em produção. Dicas práticas. Avalie antes de adotar. Comunidade ativa, documentação, compatibilidade com o projeto. Modularize seu código para reduzir acoplamento ao framework. Mantenha dependências atualizadas e faça teste de regressão. Conclusão: frameworks oferecem grandes vantagens como produtividade, padronização e integração rápida, mas é fundamental usar com consciência, escolhendo o framework certo, mantendo o código modular e atualizado para garantir performance, segurança e facilidade de manutenção. Olá pessoal! Neste slide vamos abordar boas práticas essenciais ao trabalhar com frameworks. Segui-las ajuda a evitar problemas, aumentar produtividade e manter o código sustentável. Estudar a documentação antes de começar. Antes de usar qualquer framework, leia a documentação oficial. A documentação explica conceitos-chave, configuração, melhores práticas e limitações. Evita perda de tempo tentando soluções improvisadas ou quebrando padrões. Complemento: mesmo frameworks populares como Spring Boot ou React possuem nuances que podem gerar erros se usadas de forma incorreta. Seguir padrões e convenções do framework.
Cada framework tem suas convenções de nomenclatura, estrutura de pastas e arquitetura. Seguir essas convenções ajuda a manter o código legível, padronizado e mais fácil de manter. Exemplo: no Spring Boot, controllers ficam em uma pasta controller, serviços em service e repositórios em repository. Não alterar internamente as bibliotecas sem necessidade. Evite modificar o código interno do framework. Alterações internas dificultam atualizações futuras e suporte da comunidade. Se precisar de customização, utilize extensões, hooks ou classes de configuração oferecidas pelo framework. Combinar frameworks com testes automatizados. Sempre que possível, combine frameworks com testes unitários, de integração e end-to-end. Frameworks facilitam a escrita de testes, pois muitas vezes já possuem interfaces e hooks para facilitar validação. Exemplo: Spring Boot mais JUnit ou React mais Jest. Conclusão: seguir boas práticas como estudar a documentação, respeitar convenções, evitar alterações internas e implementar testes garante que você use frameworks de forma eficiente e profissional, mantendo seu projeto seguro, modular e escalável. Olá pessoal! Neste slide final da nossa primeira parte sobre Framework, vamos revisar tudo o que aprendemos e como aplicar na prática para criar código limpo, sustentável e escalável. Escrever código limpo e sustentável. Código limpo segue boas práticas, padrões de design e convenções do framework. Facilita a leitura, manutenção e evolução futura do projeto. Evita código espaguete e problemas de complexidade desnecessária. Dica prática: nomeie classes e métodos de forma clara e objetiva. Criar projetos modulares e escaláveis. Separe o projeto em módulos ou camadas, controllers, serviços, repositórios, utilitários. Modulação permite reutilização de código e facilita a manutenção. Escalabilidade significa que novos recursos podem ser adicionados sem quebrar funcionalidades existentes. Implementar testes unitários e de integração. Testes ajudam a garantir que o código funciona corretamente e evitam regressões. Unitários testam partes isoladas, integração verifica a comunicação entre módulos. Framework como Spring Boot e Django possuem suporte nativo para testes. Dica prática: automatize testes usando CI/CD. Usar CI/CD para automação. CI/CD automatiza build, testes e deploy, garantindo consistência e confiabilidade. Reduz erros humanos e acelera entregas. Exemplo: GitHub Actions ou GitLab CI podem rodar testes e deploy automaticamente a cada commit. Documentar código e APIs. Documentação clara ajuda novos desenvolvedores e equipes externas a entenderem o projeto. Ferramentas como Savagger OpenAPI são essenciais para APIs. Aplicar framework corretamente. Use framework escolhidos com consciência, seguindo documentação e boas práticas. Evite dependência excessiva e respeite limitações do framework. Revisar código com a equipe. Revisão de código, code review, detecta erros, inconsistências e oportunidades de melhoria. Promove aprendizado entre a equipe e aumenta a qualidade e segurança do software. Conclusão. Conclusão. Em resumo, aplicar boas práticas de desenvolvimento e usar framework corretamente resulta em código mais robusto, sustentável e escalável. Projetos bem estruturados crescem sem comprometer qualidade, permitindo evolução constante e integração eficiente com a equipe. Conclusão. Em resumo, aplicar boas práticas de desenvolvimento e usar framework corretamente resulta em código mais robusto, sustentável e escalável. Projetos bem estruturados crescem sem comprometer qualidade, permitindo evolução constante e integração eficiente com a equipe. Este resumo consolida os conceitos e práticas essenciais abordados no curso, ignorando a estrutura de aulas e focando na jornada de desenvolvimento. 1. Construção de prédio base e fundamentos. Framework, estruturas prontas, Spring Boot, Django, para padronização e produtividade. APIs REST, interfaces para comunicação entre sistemas via HTTP. Reatividade, paradigma para lidar com fluxos de dados assíncronos e alta concorrência, RxJava Reactor.
2. Escudo, estabilidade e segurança. Persistência. Uso de banco de dados, SQL, no SQL, e Spring Data para memória durável. Tratamento de exceções, devolução de status HTTP corretos, 404, 500, de forma centralizada. Autenticação, AuthRN, confirmação da identidade do usuário, ex, login, senha. Autorização, AuthZ, controle do que o usuário pode acessar, fazer, JWT, roles, perfis. 3. Alta tensão, performance e arquitetura distribuída. Cache, mecanismo, ex, Redis, para armazenar dados frequentes em memória, reduzindo latência e a carga do DB. É crucial gerenciar a invalidação. Mensageria, comunicação assíncrona e desacoplada entre serviços, ex, Kafka, essencial para microserviços e resiliência. Balanceamento de carga, distribuição de requisições por múltiplos servidores para alta disponibilidade e escalabilidade horizontal. Resiliência, uso de Circuit Breaker, ex, Resilience 4J, para evitar falhas em cascata de serviços externos, oferecendo fallbacks. API Gateway, ponto único de entrada, centralizando segurança, roteamento e monitoramento. 4. Marca de seleção branca, qualidade e sustentabilidade. Boas práticas, aplicação de princípios como Solid, Dry, Don't Repeat Yourself, e KISS, Keep It Simple, para código limpo e manutenível. Testes, implementação de testes unitários, isolados e de integração. Encerramos aqui a nossa aula 4. Obrigado pela atenção e por acompanhar o conteúdo até o final. Espero que este material tenha contribuído para o seu aprendizado e fortalecido seus conhecimentos técnicos. Continue praticando, revisando e explorando novos conceitos. Obrigado!